Mateus, capítulo 14. Rapaz, pois as notícias a respeito de Jesus, as coisas que ele estava fazendo, se espalhou tão ligeiro que chegou nos ouvidos do rei Herodes. Quando ele escutou as conversas, chamou os encarregados dele e disse: Rapaz, isso é João Batista que ressuscitou, enviveceu do meio dos mortos. É por isso que ele tem esses poderes tudinho de fazer milagre. Ele disse isso porque ele tinha prendido João, amarrado ele. Peraí, deixa eu contar como foi. Olha, foi assim. Herodes pegou e se ajuntou com a mulher de Filipe, irmão dele. E ficou vivendo com essa mulher, né? Que se chamava Herodias. Aí João dizia assim para Herodes: Olha, isso aí que você fez está errado, viu? Como é que a pessoa toma a mulher do próprio irmão para se juntar com ela, rapaz? Aí por causa disso, Herodes quis matar João. Só que ele teve medo de matar e o povo cair em cima dele, porque todo mundo considerava João como profeta. Aí para não matar João, Herodes botou ele na cadeia. Deixa que quando foi no aniversário dele, né? Quando Herodes completou ano, fez uma festona e a filha de Herodias fez uma dança diante dos convidados da festa, que o rei Herodes ficou doidinho. Se agradou tanto da dança dela que prometeu jurando dar o que a menina pedisse, podia ser qualquer coisa. Aí a mãe, que não era besta nem nada, fez a cabeça da menina e ela foi e fez o pedido ao rei Herodes. Disse: Já que eu posso pedir o que quiser, eu vou querer agora mesmo a cabeça de João e mais dentro de uma bandeja. Aí, rapaz, Herodes rei ficou sem chão, viu? Chega, desfaleceu as feições. Mas como tinha feito a jura para a menina na frente do povo, não tinha mais jeito de voltar atrás. Aí Herodes mandou ir cortar a cabeça de João, e assim foi feito. Cortaram, botaram numa bandeja e deram à menina. Aí a menina entregou à mãe. Aí quando os discípulos de João ficaram sabendo da notícia, foram e pegaram o corpo de João e enterraram. Depois foram dar a notícia a Jesus. Aí quando ele escutou esses acontecidos, pegou uma canoazinha e foi-se embora para um canto mais distante assim, para ficar mais sozinho. Deixa que o povo, quando viu as notícias que Jesus estava por lá, meteu a carreira atrás. Isso era gente de tudo que é canto no mundo. O povo das cidades tudinha saiu de pé mesmo atrás. Quando Jesus desceu da canoa e botou o pé na terra, quem ele avista? Isso mesmo, aquela montoeira de gente, tudo esperando ele já. Aí ele olhou assim para eles, com aquela compaixão daquele povo tudinho. Aí começou a curar os doentes. Quando já estava de tardezinha, o sol já indo-se embora, os discípulos chegaram assim para ele e disseram: Oi, é melhor o senhor ir mandando logo esse povo ir-se embora, procurar o que comer por aí pelos povoados, porque já está ficando tarde, né? E mais num canto isolado desse, nessas horas anoitece, aí é pior. Aí Jesus respondeu: Oxente, pra que ir-se embora? Vão lá e dê de comer a eles. Disseram os discípulos sem entender nada. Oxe, como assim? Se nós só tem aqui 5 pão e 2 peixes. Aí Jesus disse: Pois traga cá. Aí mandou o povo se assentar por ali mesmo, pegou os 5 pão e os 2 peixes, levantou os olhos para o céu e agradeceu. Partiu os pão e foi entregando para os discípulos, e eles já foram distribuindo para a multidão. Mas, homem, o povo encheu, saiu foi de bucho cheio, chega a sair aifando, tudo satisfeito. E no final, os discípulos ainda pegaram 12 balaios, tudo esborrotando pela boca, com os pedaços de pão e de peixe. Nessa brincadeirinha, faixa de uns 5.000 homens comeram, e isso sem contar as mulheres e as crianças. Depois dessas coisas, Jesus mandou os discípulos ir na frente, atravessando o açudão de canoa. Não, mas a gente espera o senhor. Vão na frente, rapaz, que eu vou despedindo o povo aqui. Vão adiantando, aviso, vá. Depois de muita insistência, os discípulos foram na frente e Jesus ficou lá despedindo o povo. Aí depois disso, ele foi subir uma serra, um alto que tinha assim, e ficou por lá orando sozinho até de noite. E nisso os discípulos lá já iam longe da beira do açude, viu? Rapaz, isso era uma ventania grande. E era eles no açudão e tome vento contra eles. Chega as ondas, era tudo batendo na canoa com toda a força, sacudindo eles pra lá e pra cá.
Isso entrou madrugada adentro dessa peleja. Quando der fé, lá vem, diga quem? Jesus andando por cima das águas, indo encontrar os discípulos. Homem, quando eles viram aquela pessoa vindo, ficar logo assombrado. Valei-me, é uma alma, ui, uma alma. Aí Jesus disse na mesma hora, tenha coragem, rapaz, não precisa ter medo não, é eu aqui, ó. Aí Pedro foi e disse, oxe, pois se é mesmo o senhor, deixa eu ir até aí por cima d'água também. Oxe, venha, mas rapaz, chegue. Aí Pedro botou o pé na beira da canoa, o outro em cima da água e foi-se embora andando por cima d'água para onde estava Jesus. Mas aí ele olhou assim para um lado, para o outro, aquela ventania, ficou logo desesperado, aí foi afundando. Senhor, me salve! Aí na mesma hora, Jesus esticou o braço, pegou ele assim pela mão e disse, ô caba da fé miúda, menino, tá duvidando de quê, homem? Aí entrado para dentro da canoa de novo e foi só botar o pé para dentro que o vento aí acabou-se, parou mesmo. E isso eram os discípulos tudo olhando, era só adorando a ele dizendo, rapaz, tu é o filho de Deus mesmo, tem outro não, é esse mesmo. Aí eles atravessaram o açudão e chegaram nas terras de Genezaré. Pois foi só eles chegarem que o povo dali já conheceram logo que era Jesus e saíram espalhando a notícia por tudo que é canto daquele lugar. Aí trouxeram o que era de doente para Jesus curar e era tudo pedindo até por caridade para poder encostar ao menos na pontinha da roupa de Jesus. E quando eles pegavam, curava na hora, o povo ficava bonzinho.